Muito bem, muito bem. Vamos continuar então, caminhando agora para a conclusão. Mas antes de da gente concluir, deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês nesse caso específico e em alguns outros casos que são textos históricos, ok? Contam histórias, né? Deixa eu colocar aqui a área de trabalho. É o seguinte. Percebe que eu coloquei, olha, aquela regra de sempre. Eu e você aprendemos que eu poderia tirar toda essa parte aqui, ó. Eu vou tirar, depois a gente volta. Vou apagar. Eu e você aprendemos que o texto nos ensina, ó, nos ensina que as normas devem ter só. Percebe? Aí a gente ficou com uma lição muito menor, mas ela perdeu um pouco do sentido, porque se eu fizer assim, se eu encurtar, eu tenho que estar com isso aqui sempre na mente. E lá embaixo, na conclusão, eu não vou ter isso aqui para olhar, para me ajudar a ajustar ali, por exemplo, o resumo das lições. Então, o que eu faço? Eu vou voltar e vou deixar do jeito que está as lições. Elas ficaram grandes, mas a gente vai diminuí-las lá na conclusão. Beleza? Então vamos para a nossa conclusão. Como é que a gente conclui na metodologia seletiva, professor? É muito fácil. Você vem aqui e vai copiar todas as lições que você teve, ó. Vai copiar todas elas. Deixa eu mudar as páginas aqui. Você não vai enxergar, mas é só para eu fazer aqui a cópia, né? Copiei a 3. Notem que o Word tem um recurso maravilhoso que você vai copiando todas elas, elas vão ficando aí do lado, né? São 10 lições. Todas elas vão ficar aí do lado. Esse recurso te permite copiar até 24 itens simultâneos sem que você perca nenhum deles. Todos eles ficam numa área de transferência, como é chamado. Então, todos eles estão aqui do lado. O que eu vou fazer agora aqui na conclusão? Vou vir aqui e vou colar tudo. Pronto. Colei tudo aqui. Bom, eles estão ainda naquele formato que é o formato típico para lição. Eu agora não preciso mais desse formato típico de lição. Então, porque é um formato que ocupa um pouco mais de espaço, eu vou transformá-lo numa questão normal. Deixei eles normal, como texto. Deixei eles normal, pronto, ficou tudo normal, como texto. Vou só corrigir aqui. Isso. Pronto, então tá aqui a conclusão. Na conclusão, o que nós vamos fazer? Eu não preciso só desse eu e você aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho para vocês perceberem o que eu estou fazendo na conclusão. Ó, eu não preciso mais disso. Então, minha conclusão agora é: Ruth tinha uma sogra que a tratava como filha, que estava preocupada em reconstruir um lar para que ela fosse feliz. Então, é isso aqui eu aprendo com o texto, eu vi no texto. E isto nos ensina que as noras devem ter sogras que as tratem como filhas e que se preocupem em ajudá-las a construir um lar e a serem felizes. Na verdade, agora é aquela hora em que eu vou deixar desse jeito. Vou pegar isso aqui, vou deixar normal mesmo. E vou deixar, essa é a lição que a gente aprende, tá? É isso que a gente está aprendendo aqui nesse texto. Pronto. Vamos seguir. É daqui que a gente vai tirar o nosso título, tá? Então aqui, ó, vamos tirar também. Ruth foi questionada se Boaz, na companhia de cujas servas ela estivera trabalhando, não era um dos seus parentes, e foi orientada a
naquela noite, devia limpar a cevada na eira, depois deveria banhar-se, ungir-se, tal, e todas as orientações. Aí vamos direto para o que nós queremos. Isso aqui. Isso aqui a gente vai usar um formato específico, que é esse. Aqui é o que nós aprendemos com toda essa lição. Isto nos mostra que uma mulher pode tomar a iniciativa em um relacionamento. E como sugestão, deve seguir os seguintes passos: estar por perto, banhada, perfumada, bem vestida, mas discreta e no momento certo agir para demonstrar seus reais objetivos. Tem que ser clara, tem que ser direta. Então, tá aqui a regra de conquista e é o que nós aprendemos. Como a gente já escreveu tudo isso lá para cima, eu vou apagar para a gente diminuir o tamanho do comentário. Não sei se eu quero ficar preocupado, não, vou diminuir. Então, isto nos ensina. Com isso tudo aqui, a gente aprendeu isso aqui. E vamos continuar. Primeira coisa, vou apagar isso. Ruth respondeu: tudo quanto me disseres farei. Então foi, fez conforme a sogra lhe ordenara. Isto nos ensina que vamos marcar e agora podemos apagar. Eu já li, né? Isso nos mostra que uma nora deve ser submissa na teoria e na prática à sua sogra. É isso que ensina os versos 5 e 6. As noras são submissas teórica e praticamente. Vou apagar isso aqui e vou ler. Ruth, depois que Boaz comeu e bebeu, e estava já de coração tanto alegre, e deitado ao pé de um monte de cereais. Então se chegou de mansinho, lhe descobriu os pés, se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, estava deitado aos seus pés. Então ele disse: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende tua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Isso nos mostra o quanto... tá aqui está a nossa lição. Então vamos lá, vamos fazer aquele esqueminha. Essa é a nossa lição. Isso nos mostra que quando uma mulher toma a iniciativa, ela deve esperar o momento certo, fazer tudo discretamente, mas já deixando claro suas intenções de ser esposa. A gente está fazendo algumas mudancinhas aqui. O ideal é que você já volte e corrija, porque senão normalmente a gente esquece. Então vou voltar e já vou corrigir. De ser esposa. Vou no 3 também. Respondeu conforme. Então, não é no 2, né? Ela devia, vírgula, limpar a cevada na eira, próximo lá de onde os homens estavam. Beleza. Feitas as correções que nós fizemos aqui na conclusão, é bom ajustar lá também. Então, como a gente já leu, e isso já está lá no texto, eu vou usar isso no ensino, mas eu posso pegar em outro lugar. Na conclusão, eu deixo só o meu ensino. Eu vou apagar isso aqui. Agora eu leio. Por que é importante a gente ler, a gente fazer isso? Porque agora eu estou construindo o meu tema, certo? Ruth era bendita do Senhor e que Boaz a tinha como filha. E que, na opinião dele, o que ela fez agora fora melhor do que a benevolência anterior, pois ela não havia ido procurar o amor nos braços dos jovens, quer pobres, quer ricos. Então, isto nos ensina o quê? Vamos lá, o que isso nos ensina? Essa é a lição do texto. Agora eu posso apagar isso aqui
Isso nos ensina que a nora que perde o marido deve se comportar de tal modo que seja vista como bendita do Senhor por seus atos de bondade e seu comportamento moral. Quando Boaz fala assim, olha, bendita seja o Senhor que não foi atrás dos meninos, dos moços, porque ela era jovem, né? A Bíblia, o texto de Ruth diz que ela era jovem, mas ela não procurou os jovens. Ela procurou cumprir a lei que havia em Israel, né? E Deus gostou disso. Eu vou apagar isso aqui e vou ler o resto. Ruth ouviu de Boaz que ela não precisava ter receio, pois tudo quanto ela disse, ele lhe faria, pois toda a cidade do seu povo sabia que era uma mulher virtuosa. Porém, ele fez uma ressalva dizendo que era verdade, que ele era resgatador, mas que havia outro resgatador mais chegado do que ele. Porém, ele lhe disse para que ela ficasse ali aquela noite e que pela manhã, se ele lhe quisesse resgatar, bem, que lhe resgatasse. Porém, se não fosse do seu interesse resgatá-la, ele o faria. E prometeu, tão certo como vive o Senhor, ele o faria. Então disse novamente a ela, deita-te aqui até amanhã. Isso nos ensina que, vamos ver o que tudo isso, vamos ver o que todo esse texto nos ensinou. Isso nos ensina que a mulher que faz o que é reto e da forma correta não precisa ter medo. Foi o que ele disse para ela, não tem receio. Principalmente se suas ações são acompanhadas por um caráter precioso. Ele disse, você é uma mulher virtuosa. Nós sabemos. Em todo caso, ela conta com a graça dos que decide conquistar. Então, olha, você pode até não obter o homem que você foi, que você tentou alguma coisa. Mas se você tiver todo esse comportamento, o respeito você vai ter. É isso que o texto está nos ensinando. Então eu posso apagar essa parte, visto que a gente já tem isso lá em cima. E se eu precisar no ensino, é só eu buscar. Ruth ficou deitada a seus pés até pela manhã. Porém, levantou-se antes que pudessem ter relação sexual, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à ilha. Isso nos mostra, o aprendizado está aqui. Vamos lá. Vou apagar, né? Já que eu já vi. Nos mostra que a mulher sem o primeiro marido deve ter um comportamento sexual ilibado, deve se preservar e tomar todos os cuidados nesse sentido. É o que ela fez aqui. Ela foi lá e deitou aos pés dele, ela não deitou com ele, ela não deitou ao lado dele, ela não provocou uma questão sexual. Ela ficou lá, em sinal de total submissão, certo? E ela tomou os cuidados quando ela se levanta de madrugada e sai antes de todo mundo ver, para que ninguém perceba que aconteceu algo ali, né? Então, isso aqui está mostrando para nós que uma mulher, quando perde o marido, ela precisa tomar todos os cuidados nesse sentido, se ela quer, de fato, reconstruir uma família abençoada. Então, a gente percebeu um errinho aqui no 7, vou voltar lá e já vou corrigir. Isso nos mostra que a mulher sem o primeiro marido deve ter. Pronto. Feito isso, vamos para o 8. Eu apago. Eu e você aprendemos que Ruth ouviu Boaz dizer-lhe ainda, dá-me um manto sobre o que te segura. E segurou, encheu 6 medidas, me pôs nas costas, então entrou na cidade. Isto nos ensina que... Vou apagar essa parte. Isso nos ensina que a preservação sexual amplia as chances da conquista e desperta a bondade do pretendente. Pretendente. Melhor assim do que parceiro, né? Ele não era parceiro ainda. Então vamos lá. Do pretendente. Pretendente. Eu estou fazendo as correções porque eu vou entregar para vocês o e-book.
Então já fica corrigido para a gente não esquecer nada. Vamos para nona. Estamos acabando. Ruth, chegando-se em casa de sua sogra, a sogra disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem fizera e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu. Não volte para tua sogra. E isto nos ensina que, vamos mudar aqui, né? E vamos apagar isso. A gente já viu? Isso nos ensina que as noras e sogras podem ser boas confidentes e que uma sempre ajudará a outra. É isso. Ela contou tudo o que aconteceu. A sogra já havia ensinado bastante para ela. Então a gente aprende que as noras e sogras, acho que a gente pode acrescentar, mesmo morrendo o marido e filho, devem se devem ou podem ser boas amigas como mãe e filha. E também confidentes. E que uma sempre deve ajudar. Então, o fato é que, do ponto de vista bíblico, essa é uma relação que nunca morre, né? Então, o que a gente pode fazer, eu fiz essas alterações aqui, então vamos corrigir. E eu vou lá para o 9 e vou alterar lá também, para não deixar nada para trás, né? Isso. Pronto. Agora a última, que é a 10. A gente pode apagar isso. Ruth ouviu Noemi lhe chamar de filha e lhe dizer para esperar, até que ouvisse como se dariam as coisas, porque ela acreditava que aquele homem não descansaria. Posso apagar, já entendi. Vou vir aqui e vou alterar para o nosso formato. Isso nos ensina que depois de feito o que deve fazer, vírgula, o melhor que uma mulher que investiu em um novo relacionamento deve praticar é a arte da paciência. Esperar até que o outro dê os próximos passos. Eles sempre darão. Pronto, é isso que nós aprendemos aqui no finalzinho do capítulo 3 do livro de Ruth. Vamos lá, vamos corrigir também a 10. Só aqui na lição, né? Isso, deixa eu já colar. Especial, porque aí texto não formatado já cola igualzinho. Pronto. Terminamos a lição e agora qual é o nosso tema? O que que a gente aprende com tudo isso? Ó, vamos lá. Primeira lição. As noras devem ter sogras que lhes tratem como filhas e que se preocupem em ajudá-las a reconstruir um lar. Verso 1. Aqui. Uma mulher pode tomar a iniciativa em um relacionamento e como sugestão. Beleza. Uma nora deve ser submissa na teoria e na prática à sogra. Vou acrescentar aqui, ó. Mesmo estando morto o marido. Maravilha. A mulher que toma a iniciativa,
também deve esperar o momento certo, fazer tudo discretamente, mas já deixando claro suas intenções de ser esposa. Maravilha! Esse método é assim, pessoal. Olha, você vai aprimorando, você vai lendo e aprimorando. E lendo, você vai vislumbrando, você vai pescando o que está acontecendo. A nora que perde o marido deve se comportar de tal modo que seja vista como bendita do Senhor por seus atos de bondade e comportamento moral. Beleza. Sexta lição. A mulher que faz o que é reto e da forma correta não precisa ter medo, principalmente se suas ações são acompanhadas de um caráter precioso. Em todo caso, ela conta com a graça dos que decide conquistar. Maravilha. A mulher sem o primeiro marido deve ter um comportamento sexual ilibado, deve se preservar e tomar todos os cuidados neste sentido. Ora, perdeu o marido. Deve se preservar sexualmente, pois isso amplia suas chances em uma nova conquista e desperta a bondade dos pretendentes. Vou deixar do pretendente mesmo, porque não quero passar a ideia de que pode sair meio tentando também. A nora e sogra, mesmo morrendo marido e filho, podem ser boas amigas, como mãe e filha. Como mãe e filha. Podem também ser confidentes. E o mais importante, que uma sempre ajude a outra. Nora que perdeu o marido. A nora que perdeu o marido. Depois de ter feito o que deve fazer em uma nova conquista, deve praticar a arte da paciência. Esperar até que o pretendente dê os próximos passos. E ele sempre dará. Dê os próximos passos. E eles sempre darão. Verso 18. Beleza, então o que eu vou fazer algumas mudanças nesse sentido aqui. Ó. Nora que perdeu o marido. Eu vou colocar isso aqui em todas as lições, olha. Vou deixar tudo no singular, porque a gente está falando de um caso. A nora, ó. A nora que perdeu o marido deve ter sogra, deve ter uma sogra que lhe trate como a filha e que se preocupe em ajudá-la a reconstruir seu lar e a ser feliz.
mesmo depois, aí eu não preciso mais disso, ó. Vendo? Então, aqui também. A nora que perdeu o marido pode tomar a iniciativa em um relacionamento e como sugestão, tá. Aqui também, a nora que perdeu o marido deve ser submissa na teoria e na prática à sogra. Aí eu não preciso mais disso. Aqui também, a nora que perdeu o marido e toma a iniciativa em novo relacionamento, deve esperar o momento certo, fazer tudo discretamente, mas já deixando claro suas intenções de ser esposa. A nora que perde o marido deve. A nora que perdeu, que perde. Eu, a gente vai fazendo e vai mudando. Que é que perde. Que perde o marido, porque a gente está falando de lições para nós, né? Perde, 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 perde. O marido, a nora que perde o marido, vírgula, mas que faz o que é correto e da forma correta, não precisa ter medo, principalmente se suas ações são acompanhadas. Maravilha. E eu estou trocando essa ideia de a mulher pela nora, já que a gente está falando da nora, né? A nora que perde o marido que perde o marido, vírgula, deve ter um comportamento sexual ilibado, deve se preservar e tomar todos os cuidados nesse sentido. A nora que perde o marido deve se preservar sexualmente, pois isso amplia as chances. A nora que perde o marido e sogra. Posso tirar isso, né? Podem ser boas amigas, como mãe e filhas. Posso mudar. Podem ser como mãe e filha. Ser boas amigas e podem também ser confidentes. Porém, sem esquecer o mais importante. Que uma sempre ajude a outra. Beleza. A nora que perde o marido, depois de ter feito o que deve fazer, praticará esta paciência. Maravilha. Então, qual é o tema? Grandes conselhos às viúvas. A mulher que perde o marido. Então, na verdade, é C3 barra T1. Né? Grandes conselhos à mulher que perde o marido. Porque é isso que a gente está vendo aqui. Né? Grandes conselhos. Essa parte aqui, ó, eu vou trocar tudo lá em cima, tá? Só que vou fazer isso depois. Agora nós fizemos o tema, vamos para o resumo das lições. Vamos ver se a gente ainda pode resumir as lições aqui. Colei tudo. No resumo, qual é a ideia do resumo? Apresentar essas lições para uma igreja, para uma pessoa, elas ainda estão grandes. Então agora eu já tenho o tema, grandes conselhos à mulher. Aqui eu acho que eu preciso de uma crase, né?
A mulher que perde o marido. Primeiro, como é conselho, aqui teria que mudar também. Primeiro, ela eu gosto de fazer isso aqui, quer ver? Já vou fazer. Fonte, todas maiúsculas, negrito, ok? Vou dar um Ctrl Shift C, que é para copiar o formato. Ela deve ter uma sogra que se preocupe em ajudá-la a reconstruir sua vida. A moral dessa história aqui, na verdade, aí o resto eu posso fazer o seguinte, eu posso desmarcar isso aqui. Pronto. Ela deve ter uma sogra que lhe trate como a filha. A moral dessa história, ela ela pode tomar a iniciativa em a iniciativa em um novo relacionamento. Novo relacionamento. E como sugestão, aí agora as sugestões, olha só, eu vou deixar para ensinar. Ó, ela pode tomar a iniciativa. Esse é o ensino da Bíblia. Ela pode tomar a iniciativa. Aqui também, ó, eu posso apagar e ela deve. Aí eu posso vir aqui e mudar até esse formato para um formato normal. Ela deve. Ela pode. Tomar a iniciativa em um novo relacionamento. Deixa eu mudar isso lá em cima na 2, para não esquecer. Ela pode tomar a iniciativa em um novo relacionamento. Peraí, eu não quero deixar nada para trás. Lá em cima eu posso até trocar depois, né? Então vamos lá. Eu posso apagar isso aqui. Como é conselhos, ela deve ser, ela deve ter, ela deve ser. Isso aqui eu posso apagar, eu posso limpar, né? Limpar a formatação aqui. Beleza. A quarta, vou puxar isso aqui para baixo. Ela, quando ela, quando toma a iniciativa, ó, eu posso apagar até aqui, ó, que é o resumo. Ela deve esperar o momento certo, fazer tudo discretamente. Aqui, eu acho que os versos 7 a 9, eu devo dividir. Ela deve esperar o momento certo, é um. Certo? Ela deve, olha só, fazer tudo discretamente. Vou vir aqui também. Ela deve deixar claro suas intenções de ser esposa. Então, aqui a gente precisa aumentar os conselhos, né? 5, 6,
E aqui seria o sétimo. Por quê? Fazer tudo discretamente. Ela deve ser, ela deve esperar, ela deve fazer. Tudo discretamente. Vamos lá, deixa eu voltar isso aqui, porque aí eu tenho aqui. Ela deve deixar claro suas intenções de ser esposa. Pronto. Depois também eu vou organizar isso aqui, essa questão de 7 a 9, 7 a 9. Mas é onde a gente encontra o ensino, né? Então vamos lá, vamos continuar no resumo das lições. Vou puxar ela para cá, vou apagar isso aqui. Ela deve se comportar de tal modo que seja vista como bendita do Senhor por seus atos de bondade, e seu comportamento moral. Então, isso aqui eu vou usar no ensino, certo? Vou usar isso aqui no ensino. Quando eu estiver ensinando, eu uso. Eu sei que ela deve se comportar de tal modo que deve ser vista como bendita do Senhor. Em que áreas? Área de bondade e área de comportamento moral. Beleza. Aqui eu vou alterar. Aqui também. Vou trazer esse para cá. Vou mudar aqui para 8. Aqui para 9. Isso mesmo, né? 6, 7, 8. Aqui é 9. Ela deve fazer o que é correto e da forma correta. Então, não precisa ter medo. Acho que principalmente suas ações são acompanhadas de um caráter precioso. Ou eu deixo a primeira parte, né? Ela deve fazer o que é correto da forma correta. Ela não precisa ter medo. Eu acho melhor deixar isso aqui, ó. Ela não precisa ter medo. Esse eu preciso deixar. Agora, isso aqui eu vou usar só no ensino. Maravilha. Estamos quase acabando. Ela ela deve ter um comportamento. Ela deve ter um comportamento sexual ilibado. Nona. Décima.
Vamos apagar. Lembrando que agora ficou mais de 10, né? Porque a gente dividiu uma ali em cima. Ela deve se preservar sexualmente, pois amplia. Ó, aí, assim como eu juntei ali em cima, eu vou juntar aqui também. Vou deixar o 14 e o 15 juntos. Por quê? Tá falando a mesma coisa. Versos 14 e 15. Vou deixar junto. Ela e a sogra podem ser como mães e filhas, ser boas amigas, podem também ser confidentes. Porém, sem esquecer o mais importante, que uma sempre ajuda a outra. Vou resumir assim. Ela e a sogra devem sempre ajudar uma a outra. Ela e a sogra devem uma a outra. 11ª lição. A gente está falando de conselhos, né? Ela deve praticar a arte da paciência. Verso 18. Pronto, então tá aí, ó. Conselhos, grandes conselhos, a mulher que perde o marido. Deve ter uma sogra que lhe trate como uma filha. Pode tomar a iniciativa em um novo relacionamento. Deve ser submissa na teoria e na prática à sogra. Deve esperar o momento certo. Deve fazer tudo discretamente. Deve deixar claras suas intenções de ser esposa. Deve se comportar de tal modo que seja vista como bendita do Senhor. Deve, aliás, não precisa ter medo, principalmente de suas ações. Deve ter um comportamento sexual ilibado. Ela e a sogra devem sempre ajudar uma a outra. Ela deve praticar a arte da paciência. Maravilha. Agora sim, essa conclusão ela foi um pouco mais longa, porque eu quis mostrar todos os detalhes para vocês. Nós estamos falando de um texto histórico, então precisa ser feito com bastante cuidado, mas valeu a pena. Valeu a pena mostrar para vocês aí todos os detalhes, né, de como eu faço a, a conclusão, de como a gente chega ao conselho, é fácil chegar ao tema, né? Você vai olhando e vai chegar ao tema. E aí depois a gente faz um resumo que é a apresentação. Como é que eu apresento isso para uma igreja, para um grupo familiar, para minha própria família? Assim, eu resumo. Aquele todo material que eu fui criando lá para cima, eu vou usar para ensinar. Eu vou revendo isso, vou colocar no meu sermão e vou ensinar com aquele material que está aqui para cima, que são, por exemplo, as lições ou as verdades. Enfim, eu posso usar verdades ou eu posso usar lições para ensinar para o pessoal. Mas as lições, aquilo que fica na mente,
tem que ser menor, ó. Ela deve ter, ela pode tomar, ela deve ser, ela deve esperar, ela deve fazer, ela deve deixar claro, ela deve se comportar, ela precisa, não precisa ter medo, ela deve ter um comportamento sexual ilibado, ela deve ter um comportamento sexual ilibado, ela e a sogra sempre, ela e a sogra devem, eu vou tirar o sempre, que aí eu venho aqui, ó, devem ajudar uma outra, ela deve praticar a paciência. Posso fazer assim para ficar tudo melhor. Pronto, terminamos. Ficamos por aqui, terminamos a terceira cena do livro de Ruth. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que Deus ricamente abençoe a vida de todos vocês. Nos vemos na cena 4. Lembrando que Ruth tem 5 cenas. O capítulo 4 é dividido em 2 cenas. Deus abençoe a todos. Nos vemos na sequência na próxima aula.